sejam todos bem-vindos ao curso. Vamos iniciar mais um curso na área de programação. Hoje trabalharemos com a parte de PHP, então com a linguagem PHP. Esses cursos têm o intuito de fazer com que vocês possam dar os primeiros passos na linguagem. Então, a gente teve já aí cursos como o C, como a linguagem Python, como a linguagem HTML, o CSS. Vimos também um pouco do Portugal, tá? Do JavaScript, e hoje estamos trabalhando aí um pouco do PHP, tá? Para que vocês possam já começar a trabalhar, né? Para quem tiver interesse posterior nessa linguagem, tá bom? Lembrando, né? É algo introdutório para a linguagem, então a gente vai ver alguns conceitos básicos também para aqueles que estão começando agora na área de programação. E aí, depois desses conceitos básicos, a gente vai começar a ver um pouquinho mais sobre a linguagem, tá bom? Outra coisa interessante da gente saber é aquela questão que a maioria das linguagens elas não trabalham hoje sozinhas, então alguns outros conceitos, não aprofundando neles, vão também estar sendo inseridos. Então, aos poucos, eu vou estar mostrando algumas coisas também para vocês em outras linguagens, tá bom? Espero que vocês gostem da aula de hoje e aí acompanhem as próximas aulas. Vamos ter mais duas aulas, né? Vamos ter aí a aula de terça-feira e da quarta-feira, completando aí o ciclo de 10 horas. E aí, após o ciclo de aula, a gente tem as atividades, que eu falo daqui a pouco sobre todos esses pontos, tá bom? Então, vamos lá. Então, o nosso curso é o Introdução à Lógica de Programação em PHP. Hoje é a nossa primeira aula, a aula 01. Vamos ver o que é que a gente vai ver hoje. Então, ó, nossa agenda para hoje. Então, informações sobre a disciplina, isso eu faço durante todas as aulas. Então, amanhã eu vou passar informações, porque pode ser que tenha algum aluno novo na turma. Vamos ter aí uma breve introdução sobre programação web, né, sobre programação em geral, sobre construção de algoritmo, que é um algoritmo, loja de programação, entre outros pontos. Vamos entender um pouco sobre o PHP, então vamos ter alguns conceitos básicos sendo passados já hoje. Primeiros passos para eu configurar o meu ambiente, tá? De que forma posso criar o meu primeiro script em PHP, como utilizar variáveis, palavras reservadas, entre outras coisas. Vamos também falar um pouquinho sobre HTML e CSS. Mas, Gibson, você vai mostrar as tags, vai mostrar como é que funciona a estrutura? Não, a gente não vai trabalhar com os dois, tá? Aos poucos, durante o curso, eu posso estar mostrando algumas coisas que sejam interessantes para que o funcionamento do PHP seja feito de forma tranquila, né? Então, pode ser que apareça uma tag ou outra, mas eu não vou me aprofundar, não vou mostrar, né, algo que vá fugir do nosso conteúdo, que o nosso foco desse curso é o PHP, né? Então, quem tiver interesse, nós tivemos um curso aí de 6 aulas, mais ou menos, né? Foram 20 horas de aula, tá? Aonde a gente teve lá a introdução a essas duas linguagens, tá? Ah, Gibson, eu queria conhecer um pouquinho do JavaScript, que eu já vi que nas vagas de emprego também tem lá o JavaScript como pré-requisito. Então, também tem um curso que foi ministrado em JavaScript. Então, para você ter uma breve introdução, para que você consiga, né, começar a dar os primeiros passos na linguagem. Começou, iniciou, fica tranquilo de vocês conseguirem, né, passar adiante e aí ter um conhecimento mais avançado nelas, tá? Nesse princípio, nesse momento que a gente está em casa, eu vou estar passando para vocês esses cursos introdutórios. Mais para frente, eu pretendo passar também outros cursos mais avançados. Então, é só aguardar, tá ok? Então, ó, o que é que a gente vai estudar? Tá? A gente vai abordar aí os conceitos de lógica e de programação de computadores, né, que é o intuito, por isso que o título, né, Introdução à Lógica de Programação, para a resolução de problemas através de instruções, né, através de instruções. E aí os conceitos que estudaremos são variáveis, expressões, operadores, estruturas de decisão, entre outros, tá? E aí utilizaremos aí o PHP para tal compreendimento. Então, o PHP ele vai dar suporte, vai dar ajuda, né, para que a gente consiga trabalhar com todos esses conceitos. Como é um conceito universal, né, a gente consegue ver isso aí em todas as linguagens, por isso que eu sempre introduzo com ele, tá?
e aí depois a gente passa para a linguagem, para vocês verem que em todas as linguagens você consegue trabalhar com os conceitos de lógica de programação, tá? Então, porque minha faculdade, ou meu curso técnico, ou meu curso que eu estou fazendo, ele está trabalhando numa linguagem, mas eu queria trabalhar em outra, né? Não importa a linguagem, tá? Você vai ver que os conceitos, eles são atribuídos a todas as linguagens. Os conceitos básicos de introdução à lógica de programação, ele é atribuído a todas as linguagens, tá? E aí você consegue trabalhar, né, migrar, né, de uma linguagem para outra sem problema algum, sem estresse algum, tá bom? Então, quem está acompanhando aí meus cursos desde o início, né, tem alguns alunos que estão acompanhando aí os cursos desde o início, está vendo que o que muda de uma linguagem para outra é pouco, né? É uma besteira que vai estar ali sendo alterada, é uma estrutura, é uma sintaxe um pouco diferente, mas vai ter sempre todos esses conceitos sendo inseridos. De alguma forma ou de outra vão estar lá dentro da linguagem, tá bom? Para quem está começando agora o curso, que ainda não teve nenhum curso sendo ministrado por mim, vocês podem acompanhar pelo vídeo e aí no decorrer da aula vocês podem também fazer perguntas, tá? Então eu vi aí que tem muitos rostinhos novos na aula, então para aqueles que ainda não acompanharam nenhuma aula minha, como é que é feita a dinâmica? Vocês vão estar colocando aí no chat as perguntas, eu estou acompanhando aqui no chat as perguntas que vocês estão me passando. E aí, se for uma pergunta referente àquele conteúdo daquele momento, eu respondo naquele momento, tá? Então, se é algo que eu estou ministrando e passando alguma informação naquele momento, eu acho que é algo pertinente para aquele momento, eu respondo, paro e a gente volta depois para continuar com a aula, ok? Para a gente dar um dinamismo maior e aí não ficar aquela coisa mecânica onde acontece na maioria dos cursos, tá? Então, a gente vai poder interagir sim, sem problema algum, tá bom? E aí, Gibson, eu posso falar com áudio? Solicita aí no chat e aí eu libero para você, né, o áudio e você consegue falar comigo tranquilamente, tá bom? Mas tirando isso, por favor, deixe o áudio no mute, tá? Deixe no mudo aí. E aí só abre o áudio quando eu liberar, ok? Eu vou falar para você e aí você pode liberar e falar comigo, tá bom? Se for algo fora do contexto daquele conteúdo passado naquele momento, deixa para o final, tá bom? Sempre eu deixo aí 10, 20, às vezes até 30 minutos, dependendo do andar da aula. E aí, esse momento final, vocês passam essas perguntas para mim. Eu vou responder o máximo de perguntas que eu puder, ok? Então, ó, orientações complementares do curso. O curso ele possui 6 horas com o professor. Então, a gente tem 2 horas hoje, 2 horas amanhã e 2 horas na quarta-feira, tá? Como estipulado no calendário que eu já passei para vocês no grupo. Mais 4 horas de atividade prática. Então, lá na sala Google, que daqui a pouco eu vou passar para vocês o link, vocês vão encontrar no último dia, então na quarta-feira, uma atividade que vocês vão responder e enviar para mim, tá? Essa atividade vai valer aí como confirmação daquele conhecimento que você adquiriu durante o curso. Então, você vai precisar atingir uma nota, né, necessária, e aí a gente estipulou, eu e a coordenação pedagógica, que essa nota seria uma nota 6, tá? Na verdade, a gente trabalha aí com um percentual de pontos, né? Então, levando em consideração outras instituições, seria a nota 60, tá? Então, a nota vai de 0 a 100. Atingir essa pontuação, você vai ter direito ao certificado. E esse certificado vai ser enviado para vocês até 15 dias após você enviar esse exercício para a gente, tá bom? Então, ó, Gibson, eu tenho quanto tempo para enviar o exercício? Você tem 5 dias a partir de quarta-feira, tá bom? Então, terminou a aula de quarta-feira, a gente conta aí 5 dias. Então, é o prazo para vocês enviarem para mim. Enviou depois de sair, você não vai ter mais o direito de ganhar o certificado. Você pode tirar uma dúvida comigo, não tem problema nenhum, tá? Pode, sei lá, questionar ou conversar comigo sobre alguma questão que tinha lá no exercício, tá? A gente discutir um pouquinho, a gente interagir, mas não vai ter mais o direito ao certificado. Então, passou do prazo, não tem mais direito ao certificado, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem falar. Então, ó, antes de iniciarmos, eu tenho algumas perguntas para vocês, e aí eu gosto que vocês interajam comigo, podem colocar aí no chat, sem problema algum, tá? Se quiser, pode abrir o áudio também. E aí a primeira pergunta, por que deve entender lógica
para ser um bom programador? O que é que vocês imaginam? O pessoal que está aí no meu curso, né, e começando hoje, por que será que eu preciso entender lógica para ser um bom programador? Vocês já ouviram falar sobre lógica? Será que no dia a dia de vocês, vocês trabalham a lógica? O que é que vocês imaginam? Passem essa informação para mim. Se não quiser digitar, podem passar por áudio, sem problema algum, tá bom? E aí, pessoal? O que é que vocês imaginam? Por que eu preciso entender lógica para ser um bom programador? Vamos ver a segunda pergunta enquanto vocês digitam aí a primeira, tá? Segunda pergunta. O que lógica de programação tem a ver com tudo que eu faço no meu dia a dia? Como falei, né? Será que tem alguma coisa a ver, né? Lógica de programação, esses conceitos que o professor Gibson vai passar hoje, será que tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Será que no meu dia a dia eu já uso isso aí, mesmo nunca tendo programado? E a terceira pergunta, por que eu não devo somente estudar a linguagem de programação na qual escolhi utilizar? E aí vocês colocaram aí para mim. Por que devo entender lógica para ser um bom programador? Né? Para ajudar a solucionar problemas. Muito bem, João Paulo. Pela necessidade de desenvolver a linguagem de programação de forma sequencial e estruturada. Isso. Muito bem, João Bérico. A lógica é necessária para entendermos o problema e daí criar soluções. Isso mesmo, Matheus. Então, ó, por que devemos entender lógica para ser um bom programador? Primeiro que, já respondendo a segunda pergunta, né? Todo nosso dia a dia a gente trabalha com lógica, né? Muitas vezes a gente não compreende, né? Às vezes não entende, é algo automático, o nosso cérebro vai estar ali trabalhando para que aquilo seja feito automaticamente. Mas todo passo que a gente faz existe um raciocínio lógico. Nosso computador, né, que está na nossa cabeça, nossa mente, né, nosso cérebro, ele está ali processando informações a todo momento para conseguir tomar decisões, para que a gente consiga resolver, como vocês mesmo colocaram aí, né, problemas, criar soluções. Então, o nosso cérebro ele está aí para isso. Do mesmo jeito acontece aí no nosso dia a dia da programação, tá? Então, nós vamos ter aí problemas que vão ser resolvidos através do raciocínio lógico. Então, não é o computador, ele não pensa sozinho. Ele precisa que a gente crie, né, uma estrutura, como vocês falaram aí, uma estrutura sequencial ou estruturada ou orientada que vai construir o passo a passo para que eu consiga resolver aquele problema, tá? O Valério colocou aí, para entender uma rotina por trás de cada ação e nela efetivar as soluções e melhorias de cada programa. Isso mesmo, tá? Então, ó, a lógica de programação ela vem para resolver problemas do mundo real para o mundo virtual, né? Para o mundo que a gente está trabalhando como programadores. Mas por que eu não devo somente estudar a linguagem de programação na qual escolhi utilizar? Porque normalmente eu vou fazer um curso e aí o professor ele vem com várias teorias, vários conceitos, para só depois ele começar a trabalhar com a linguagem de programação, com toda a sintaxe que eu quero aprender, tá? Vamos imaginar como um computador. O computador, ele sabe toda a sintaxe de Java. Se você instalou o pacote Java, ele vai saber toda a sintaxe. Mas então por que o computador ele não resolve os problemas que eu tenho? Por que eu não posso chegar para o computador e dizer assim: computador, vá lá e crie uma aplicação para calcular todas as operações que existir na matemática, que calcule qualquer tipo de estrutura de expressão matemática e me dê um retorno. Por que o computador ele não faz, então? Se ele já sabe de tudo, ele conhece toda a sintaxe, porque o computador ele não pensa. Né? Então a gente precisa construir um raciocínio lógico, precisa entender como construir esse raciocínio para que a gente possa passar isso aí para ele e aí sim ele consiga fazer com que a gente resolva os problemas do mundo real. Então, o computador ele vai fazer todas as operações automaticamente? Não, eu vou ter que explicar para ele, dar o passo a passo de como ele vai resolver todas as operações, tá bom?
Valério colocou aí, entendendo outras linguagens, o caminho do entendimento fica mais curto. É interessante, tá? A linguagem vai dar suporte, né? A gente vai falar sobre linguagem de programação já já, Valério, e ela vai dar suporte para que a gente consiga se comunicar com o computador, né? É através da linguagem de programação que eu vou passar todo o passo a passo para que ele faça o que eu quero, tá? É como eu falar com um chinês. Eu vou conseguir falar com um chinês? Não, na linguagem que eu tenho, que é o português, ele não vai entender nada, tá? Então, ou eu aprendo o chinês ou alguma língua que ele compreenda, ou eu não vou conseguir me comunicar e passar alguma informação para ele. Então, a linguagem de programação, ele vai encurtar, ele vai fazer com que eu consiga me comunicar com o computador, e aí, assim, sim, eu conseguir resolver os problemas que eu desejo, tá? Mas só saber a linguagem, isso aí não vai conseguir, não vai fazer com que eu consiga resolver os problemas. Eu tenho que praticar, eu tenho que ter um raciocínio para pegar a problemática e construir uma solução para aquele problema, tá? Então, eu não posso apenas saber a sintaxe. A sintaxe é importante? É, mas não é o mais importante. Por quê? Porque de uma linguagem para outra a sintaxe muda. Mas eu sabendo aí o raciocínio lógico, construir a resolução para aquele problema, pegar a sintaxe e converter esse problema, né, essa solução para esse problema na sintaxe, isso aí é fácil, tá? É só pesquisar no Google ou pesquisar em algum curso como fazer isso. Eu sei o que é que eu quero fazer, que esse é o problema principal, né? Que é a dificuldade que as pessoas têm. As pessoas recebem a problemática e não sabem o que é que tem que fazer, o que é que eles precisam construir, tá? E aí o João Alberto colocou assim, resposta do 3, pela necessidade de utilizar várias linguagens e adaptando-as à solução dos problemas individualizados no desenvolvimento de programação. Isso mesmo, tá? A questão de a gente aprender lógica de programação, tá? De entender, a gente poder fazer essa junção, né, do raciocínio com a estrutura da linguagem, com a estrutura do problema, com a estrutura sintática daquilo que a gente vai utilizar como linguagem de programação, tá bom? Então vamos lá. Então, para responder todas essas perguntas, precisamos entender aí alguns conceitos citados, né, nelas, e aí vamos entender esses conceitos a partir de agora. Primeiro conceito é o de lógica. Então, para vocês, o que é lógica? Então, lógica, será que essa lógica está no nosso dia a dia, como foi perguntado lá no início? Será que a lógica ela está ali através de pensamento, de construção de ideias, né? Então, a gente precisa entender o que é lógica para poder a gente conseguir entender como a gente vai desenvolver uma aplicação. Não é tão simples a gente aprender sintaxe, tá? Se a gente não souber resolver o problema. Então, por isso que os professores vão bater muito nessa tecla de que você precisa primeiro aprender o raciocínio lógico, a estrutura lógica, para só depois começar a aprender a linguagem de programação, tá bom? Então, a lógica é a parte da filosofia que estuda o fundamento, a estrutura e as expressões humanas do conhecimento. A lógica ela foi criada por Aristóteles, na verdade, o raciocínio, né, o estudo da lógica, tá, no século IV antes de Cristo. E aí, para estudar o pensamento humano e distinguir interferências e argumentos certos e errados, né? A gente vê muito no estudo da lógica, tá? A questão do verdadeiro e do falso, né? Se ele vai seguir um caminho ou outro caminho, né? Para que a gente possa estar dando uma autonomia para os nossos algoritmos, para que o nosso algoritmo ele flua de forma automática. Mas não é automática porque ele está pensando, né? Ele é automático porque eu criei uma lógica para que ele conseguisse seguir diferentes caminhos de acordo com as condicionais que eu vou dar para ele. Então, ó, mas o que isso aí tem a ver com lógica de programação? Lógica que é estudada por Aristóteles, nem existia programação naquela época. Será que isso aí tem a ver com o que a gente vai estudar hoje? Tem, né? Vamos ver aí o que seria. Então, ó, lógica de programação, tá? O objetivo da lógica de programação é exercitar os métodos de raciocínio e elaborar soluções coerentes para determinados problemas, utilizando-se estruturas básicas de programação, construção e representação de algoritmos para posterior codificação em linguagem de programação. Vê o ponto aí, né? Novamente, para
posterior codificação. Então, primeiro a gente precisa construir o raciocínio lógico, tá? Para que a gente consiga resolver o problema proposto, conseguir criar primeiro a estrutura básica de programação, para só depois codificar. Perceba que a questão da linguagem ela vem por último, né? Então a gente precisa primeiro entender como a gente vai resolver o problema. E aí depois a gente escolhe uma linguagem, seja ela Python, seja ela Java, seja ela o PHP, e aí vai conseguir utilizar, né, aquela estrutura dentro do que a gente quer resolver. Um conselho que eu acho que alguém até comentou aí no início, né, é que você conheça várias linguagens, tá? Que eu acho que é o motivo de alguns estarem participando desde o início, querem conhecer várias linguagens. Por quê? Porque determinadas linguagens vão ter um foco maior em um determinado problema. Então, ó, Gibson, eu quero desenvolver uma aplicação para a web. Será que o C ele é suficiente para isso? Não, eu não consigo trabalhar com C, a não ser que eu vá trabalhar com outras derivações do C. Mas o C puro, né, eu não vou conseguir trabalhar para a web, eu vou trabalhar para aplicações desktop. Vou trabalhar com processamento direto de memória, entre outras coisas. Então, eu preciso verificar uma linguagem que trabalhe melhor com aplicações web. Gibson, eu vi que o Python é legal, o PHP é legal. Então, tem algumas linguagens aí que eu consigo trabalhar para a web de forma mais tranquila, de forma que eu consiga desenvolver, né, uma estrutura que possa interagir com HTML, com CSS, que são outras linguagens que eu posso construir junto com ela. Então, é você analisar daí qual linguagem você vai trabalhar. Tanto é que você vê aí algumas grandes empresas, né, que não trabalham com a só linguagem, tá? Então, será que todas as empresas aí, cada um vai trabalhar com uma linguagem diferente? Tem empresa que trabalha só com PHP, tem empresa que trabalha só com Python, tem empresa que vai trabalhar só... Não, tá? As empresas, elas vão escolher a linguagem mais adequada para a construção daquele projeto que eles estão desenvolvendo. Então, você vai ver aí grandes empresas que têm projetos em Python, projetos em PHP, projetos em Java, projetos, então, N projetos divididos, cada um com a linguagem diferenciada, tá? Cada uma para um momento adequado, né, para resolver um determinado problema, tá bom? Então, ó, lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para desenvolver e resolver, né, determinado problema computacional, considerando os limites que a tecnologia da informática nos impõe. Então, ó, perceba que é a técnica de encadear pensamentos. Em nenhum momento a gente falou ainda de linguagem, né? A gente está falando de programação, mas perceba que é algo mais primordial do que a linguagem de programação propriamente dita. Linguagem é importante? É, tá? Mas você precisa ter um conhecimento prévio de lógica de programação, ser bom com isso, como eu digo aos meus alunos, malhar o cérebro, né? A gente malha aí o braço, malha a perna, né? Malhar o cérebro mesmo, para que quando chega um problema, nosso cérebro esteja ali afiado para resolver ele de forma tranquila, né? De forma sábia, resolver ali da melhor forma possível. Então, ó, se analisarmos bem, quando programamos, precisamos utilizar as estruturas lógicas. Essas estruturas estão presentes no nosso dia a dia, a todo momento. A diferença é que utilizaremos elas para resolver problemas computacionais, tá? A lógica existe, está no nosso dia a dia, desde o acordar até você ir fazer um café da manhã, até ir você tomar um banho, até ir você ir para o seu trabalho, para os seus estudos. Lógica vai estar em tudo que você faz. Mas aí, quando eu passo para a lógica de programação, é porque a gente está pensando aí em problemas computacionais, tá? Do nosso dia a dia, ok? Outros conceitos básicos importantes, né? Então, quando pensamos em resolver um problema, devemos analisar e ver que não existe uma única forma de resolução. Então, se eu trouxer um problema, eu tenho certeza que todos os alunos que estão presentes na aula de hoje vão trazer soluções diferentes para esse problema, e isso é normal, tá? Não existe uma única forma, não existe a forma correta, né? Você pode se adequar melhor, né? Construir um algoritmo mais enxuto, mais rápido, mas você vai conseguir construir ali uma resolução para resolver aquele problema computacional, né? E que isso é o importante, tá?
E aí, para que consigamos traduzir um algoritmo em uma linguagem, precisamos analisar bem as formas de resolução possíveis e escolher a mais adequada. Aí sim, ó, por isso que é importante a gente estudar bastante, né, a questão da lógica de programação, do raciocínio lógico, tá, da construção desses pensamentos. Por quê? Porque a gente tem que encontrar a melhor forma para resolver todos aqueles problemas que a gente tiver, tá bom? Mas aí o que seria um algoritmo? Vamos ver, né? Então, ó, algoritmo, segundo esse autor, tá? O Froberlon, algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido, tá? Então, Gibson, eu ir para a escola é um algoritmo? Eu posso construir um algoritmo do sair da minha casa até eu chegar na minha escola? Eu posso construir um algoritmo para eu fazer o meu café da manhã? Eu posso construir um algoritmo para trocar uma lâmpada? Para fazer um bolo? Posso, né? Que como o Forbelon mesmo está falando, é uma sequência de passos. Então, é uma sequência de passos lógicos, né? Que a gente vai construir para a gente resolver um problema, tá? Para a gente chegar a um determinado objetivo. Tranquilo? Então, ó, quando elaboramos um algoritmo, devemos especificar ações claras e precisas que possam resultar na solução de um problema proposto. Então, se eu quero fritar um ovo, então eu tenho que mostrar todos os passos necessários para fritar um ovo. Então, se eu quero quebrar um ovo, eu preciso dizer como quebrar o ovo. Por quê? Vamos pensar aí como um computador. Vamos pensar, vamos mais além, vamos pensar aí num robô. Se você quisesse explicar e ensinar o robô como fritar um ovo, será que você diria apenas para ele quebre o ovo ou você especificaria como quebrar o ovo? O robô ele não entende, ele não sabe raciocinar. Se você falar para ele quebre o ovo, ele pode pegar o ovo e estourar no chão. Você mandou ele quebrar. Você não especificou para ele como quebrar o ovo, né? Como pegar aquele ovo de uma forma adequada para quando você quebrar, você colocar numa frigideira. Então, se você não colocar uma sequência de passos bem definido, o robô ele não vai conseguir chegar ao fritar do ovo, o ovo frito, tá? Então, é interessante que você comece a raciocinar dessa forma. O seu computador, né? Esse meio de comunicação que vai estar ali auxiliando para que você resolva os problemas, né, computacionais, ele precisa de um passo a passo adequado, como já falei para vocês, tá bom? Então, ó, sequência lógica. Convém ressaltar que uma ordem isolada não permite realizar o processo completo. Para isso é necessário um conjunto de instruções colocadas numa ordem sequencialmente lógica. Então não basta dizer quebre o ovo, pegue frigideira, ligue fogo e de falar várias coisas aí aleatoriamente. Eu preciso dar a sequência lógica para que, vamos imaginar, o nosso robô novamente, ele consiga fazer com que no final tenha o ovo frito. Então eu preciso dar a sequência, as instruções adequadas, um passo a passo adequado para que o meu programa ele desenvolva aquilo que eu quero, que é o que acontece nos nossos algoritmos computacionais, que é o que acontece quando a gente pega uma IDE, um editor de texto e começa a codificar. Então, eu tenho que fazer o passo a passo, linha por linha, para que o meu computador, quando for executar aquele algoritmo, ele consiga fazer aquilo que eu desejo, tá? Então, ó, sequência lógica são passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Mas será que existe uma forma de praticarmos para melhorarmos nosso raciocínio lógico? Existe várias formas. E aí eu trouxe uma para vocês, que eu acho que eu já passei para alguns alunos que estão online, mas outros que estão começando agora não viram ainda. Então, temos aí o que a gente chama de jogos lógicos, tá? Que é um mecanismo utilizado para desenvolver a lógica praticando alguns conceitos como a matemática. Como eu falei para vocês, nosso cérebro ele é igual um braço, é igual uma perna. Então, se você quer desenvolver o cérebro, do mesmo jeito que você vai para uma academia e desenvolve um braço, uma perna, tá? Você precisa fazer com que ele seja malhado. Então, que ele fique cada vez mais forte. E aí, para isso, você tem que fazer com que ele seja utilizado, tá? E uma forma bem legal, né, bem interessante é utilizando jogos lógicos. Então, ó, exemplo de jogo lógico, tá aqui, ó, tá? Aqui eu tenho um jogo, tá? Cujo objetivo é eu atravessar, deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem ele, é eu atravessar três coisas.
tenho aí um lobo, uma ovelha e uma caixa de alfaces, tá? Só que percebam que existe regra, como eu falei para vocês. E aí eu tenho regras para conseguir atravessar esses três, tá? Primeiro ponto, eu só tenho um barco e nesse barco só cabe eu e mais um desses três. Eu não posso levar os três de uma vez, nem dois de uma vez. Tem que ser um por vez, tá? E aí só que tem um porém. Se você perceber, nós temos três coisas distintas e que um se alimenta do outro, né? Nós temos o lobo que se alimenta da ovelha e temos a ovelha que se alimenta dos alfaces. Então, eu não posso sair da margem e deixar naquela margem um dos dois, né, que se alimentem. Então, eu não posso deixar na margem um lobo sozinho com a ovelha, nem a ovelha sozinha com a alface. Eu preciso garantir que nenhum se alimente do outro. Gibson, eu posso ir e voltar quantas vezes eu quiser? Pode, você pode ir e voltar quantas vezes você quiser, tá? Posso ir e voltar sozinho? Pode. Posso ir e voltar com um objeto? Pode. Com dois, dois não. Com três, três não, tá? Com um, apenas no máximo um, tá? E o objetivo é concluído quando? Quando eu conseguir atravessar os três. Mas isso é impossível? Não, é possível, tá? E aí eu queria que vocês colocassem uma possibilidade para mim de como eu consigo atravessar esses três, tá? Então, o que é que vocês imaginam? Querem tentar? 5 minutinhos aí, me digam aí as possibilidades. E aí eu vou colocando aqui para vocês para a gente ir tentando. Se quiser abrir o áudio, tá? Sem problema nenhum. Ok, pessoal? Se não, pode digitar. O Caio colocou, leva a ovelha, depois leva o lobo e traz a ovelha. Vamos ver, Caio. Vou iniciar aqui. Vou fazer o seu passo a passo, o seu algoritmo, tá? Então, ó, leva a ovelha. Então, vou jogar dentro do barco a ovelha. Depois leva o lobo. Como é que depois eu vou levar o lobo se eu não estou na margem do lobo, Caio? Lembra daquela questão que eu falei? Tem que ter o passo a passo bem definido. Faltou alguma coisa aí no meio do leva a ovelha, depois leva o lobo, né? Volta sozinho, isso mesmo. Tá? Então vou pegar aqui, vou voltar sozinho. Agora sim eu posso levar o lobo. Vou pegar o lobo, colocar dentro do barco e vou levar o lobo. E agora? E traz a ovelha, né? O próximo passo você colocou, né? Então vou trazer a ovelha. Deixo minha ovelha. Leva a caixa. Vou levar a caixa. Posso deixar a caixa, Caio? Posso, né? Deixo a caixa. Faço o que agora? Volta sozinho. E agora eu posso pegar a ovelha, né? Perceba que bem rapidinho, ó, vocês me deram a solução para resolver o problema, né? Um problema real, né? Que através de um jogo foi resolvido aí para vocês, tá? Então, Gibson, é isso que a gente vai fazer lá nas estruturas dos nossos algoritmos? A gente vai pegar um problema real e vai construir o passo a passo. Agora, cuidado, o computador, se eu mandasse um robô fazer isso, ele ia travar, né? Sim, e agora, como é que eu faço? Não tem ovelha aqui. Não tem o alface, não tem. Então eu preciso dizer de forma, né, completa todo o passo a passo de como conseguir fazer com que eu consiga resolver aquele problema, tá? Então, ó, não sei se foi a mesma estrutura, até como eu falei para vocês, pode ter aí soluções diferentes para o mesmo problema, tá? Coloquei aqui uma possível solução, levar a ovelha para outra margem do rio, voltando assim sem nada, levar o lobo para outra margem do rio, voltando com a ovelha, levar o alface para outra margem do rio, voltando sem nada, e aí por último levar a ovelha para outra margem do rio, assim concluindo o jogo lógico, né? A problemática que a gente teve, tá? Poderia ter outras soluções? Poderia, né? Pode ser aí que alguém aí conseguiu fazer de outra forma, sem problema nenhum. O importante é a gente conseguir levar os três para outra margem do rio, tá bom? E aí vamos agora para o conceito de linguagem de programação, tá?
Então, ó, assim como em nossa linguagem nativa, quando vamos pensar em computação, precisamos entender que devemos escrever para o computador em um formato que possamos nos comunicar com ele. E para isso foram criadas as linguagens de programação. Perceba que o meu computador ele vai compreender o que eu quero que ele faça através da linguagem de programação. Eu já construí o raciocínio, eu já construí o que eu quero fazer, como eu quero fazer, né? E agora eu vou precisar de uma forma de como me comunicar com o computador. E a linguagem de programação é que vai fazer com que eu consiga me comunicar com ele, tá? Então, ó, precisamos colocar em mente que são elas que determinam o conjunto de instruções e regras usadas para que possamos criar algo computacional. Então, um sistema lógico construir nossos algoritmos. Então, é através dela que a gente vai construir a nossa resolução para aquele problema. Eu já sei como resolver, já sei o passo a passo, né? Como eu vou proceder, mas aí, como é que eu vou me comunicar com o computador? Com a linguagem. Então, ela que vai dar suporte para que eu consiga fazer todos aqueles passos que eu necessito para resolver aquela problemática. Então, ó, a linguagem que estudaremos para programar o que necessitamos e entendermos tudo isso é o PHP. Aconselho a quem gostar se aprofundar nessa linguagem e no poder que ela tem, tá? O PHP vem aí de anos, né? E aí está sempre, né? Sempre sendo utilizado, mas Gibson nunca viu uma página sendo criada em PHP. Claro, o PHP está ali por trás, ele não está no seu computador cliente, ele está rodando ali no servidor, tá? Ele está ali por trás das suas aplicações web. Então você não enxerga o PHP. O PHP vai estar auxiliando, tá? Todas as estruturas back-end, que já a gente vai falar sobre isso aí, ok? Todas não, né? A maioria, que a gente pode usar outras linguagens também para fazer esse trabalho, tá? E isso, Ivan, mais de 70% da web é PHP, pela questão da segurança e entre outros fatores, né? Então, o PHP ainda é o mais utilizado até hoje. Não tem Java, não tem outras linguagens, não, tá? Quem está ali por trás normalmente é o PHP. Tranquilo? Então, ó, o que é o PHP? É uma linguagem primordialmente feita para programação web, tá? Então, a gente programa o PHP para criar uma aplicação para a internet, para a web. Foi criada em 1995 por Ramos Lindow. PHP vem de Personal Homepage Tools, que Ramos decidiu fazer para substituir uma linguagem de script da época, tá? E aí ele queria construir algo, queria desenvolver uma linguagem para homepage. Tranquilo? Então ele desenvolveu aí o PHP para começar a interagir com os websites. Quando pensamos em PHP, precisamos entender que podemos inserir ou trabalhar ele de diversas formas diferentes, tá? O legal do PHP é que ele pode trabalhar aí com orientação a objeto, né? Ele pode trabalhar de forma estruturada. Nós podemos trabalhar de várias formas diferentes, tá? Algumas delas nós iremos utilizar durante nossos encontros, tá? Então, hoje, amanhã e na quarta. E aí, outros pontos que precisamos analisar hoje são as ferramentas utilizadas para programar em PHP. E aí vem a pergunta: quais vocês conhecem e caso use alguma, qual seria as ferramentas que vocês utilizam, tá? Então, quem tem aí já tem um pouco de conhecimento de PHP, que programa em PHP, ou já programou em PHP, quais ferramentas vocês utilizaram? Ou não, nunca trabalhou com PHP, não faz nem ideia de quais ferramentas utilizar. E aí, pessoal? O que é que vocês me dizem? O Valério colocou aí, não faço ideia do que vou utilizar, né? Não faço ideia aí qual é a ferramenta que eu vou trabalhar com PHP. Nunca vi PHP. Colocou aí o Caio. O Valério colocou que também nunca viu. E aí, pessoal? Alguém já viu? Alguém já trabalhou? Então vamos lá conhecer, né? Já que ninguém trabalhou. Matheus colocou aí que já usou o Visual Studio Code para experimentar um pouco. Isso é uma das ferramentas aí muito interessantes para trabalhar, né? O Visual Studio é interessante porque ele consegue aí codificar, né? Você consegue criar
em várias linguagens de programação, né, linguagens para web, desktop e tudo mais, consegue debugar, né, chegar lá e dizer se tem algum problema, né, de execução ou alguma coisa do tipo. E tem ferramentas lá que podem ser adicionadas, né? É uma ferramenta básica, né? Simples, e pode ser adicionada várias extensões, né? Várias bibliotecas lá nela. E facilita bastante, né? Com aquelas extensões que são adicionadas para programar em várias linguagens, tá? Eu acho o Visual Studio muito legal. Não vou mentir, como eu trabalho muito com a questão de didática, né? Eu pouco uso ele, mas para quem codifica, né, quem faz realmente o processo de programador, né, de programação, eu aconselho muito utilizar. Didaticamente, eu prefiro usar ferramentas mais simples, tá? Porque força você em alguns aspectos, principalmente você entender erros. O Visual Studio vai trazer bonitinho para você qualquer erro que apareça naquele código, né? Então, você lá executar, ele vai dizer, opa, teve um erro lá porque aconteceu isso, 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 corrija lá. Então, ele vai dar lá todo o auxílio. Mas para quem está começando, é interessante vocês pesquisarem, verem por que aquele erro está acontecendo. Você pegar a teoria que o professor passou e entender por que, né, está acontecendo aquilo. Aí o Matheus colocou aí, Sublime para PHP é bom. É sim, Sublime, o Notepad++, tá? Eu aconselho utilizar ele porque eles são ferramentas que vão auxiliar, vão em alguns determinados pontos, mas para a questão de raciocínio lógico e construção, né, do seu conhecimento, são duas ferramentas, eu acho que muito interessantes, tá, para vocês iniciarem. Depois, quando vocês estiverem programando, tiverem um conhecimento maior, já tiverem desenvolvido, né, toda a base, podem pegar um Visual Studio desse, tá, o Visual Studio Code, e começar a trabalhar com ele, tá bom? Sem problema algum. Então, ó, principais ferramentas aí para trabalhar com PHP. Normalmente nós temos aí o Notepad++ e o Sublime Text, tá? Então, o Notepad++ se destaca pelo recurso que permite a identificação da linguagem qual está sendo usada, e aí ele já trabalha com várias linguagens, né? Se você for lá no Notepad, você vai ver que tem uma lista enorme de linguagens que ele suporta, tá? Ele é leve, tá? Muito leve, em comparação aí com o Visual Studio, né? O Notepad++ ele é bem mais leve. Tem como ponto negativo estar disponível apenas para o Windows, tá? Então, se a gente for trabalhar com uma outro sistema operacional, a gente vai ter que escolher uma outra ferramenta, tá? Então, não daria para trabalhar com o Notepad++. Temos também o Sublime Text, como o próprio Matheus colocou aí para a gente, que também é uma ferramenta muito popular, tá? Tem como principal recurso instalar plugins de acordo com a necessidade, tá? Que nem o Visual Studio, como eu comentei com vocês. Suporta várias linguagens também, eu botei aí alguns exemplos de linguagens que ela suporta, né? Então você vê que também é uma lista bem extensa, tá? A ferramenta que a gente vai trabalhar, Notepad++, tá? É uma ferramenta que eu tenho um pouco mais de domínio, que trabalho dentro de sala de aula, certo? E que para quem está começando, eu acho mais interessante. Por quê? Porque ela não é uma IDE completa, ela é mais considerada como um editor de texto com ferramentas para programação, tá? Que vão facilitar na hora de programar. Então, por isso que é um Notepad, né, como está falando, só que aí, né, tem um plus aí, algo a mais, né, para poder facilitar na hora de programar, tá? E por isso que ele é mais leve quando você vai utilizar essa ferramenta para executar um código ou algo do tipo, tá? Então, ele vai facilitar bastante na hora de você trabalhar, tá? Facilitar em que sentido? Perceba que tem um código aí em HTML, tá? Para quem conhece o HTML, nós temos aí algumas tags, né? Tá? Como o HTML, que é a estrutura básica do HTML, o cabeçalho, né? O corpo do HTML, então tem algumas estruturas básicas do HTML, e perceba que nessas tags ela tem uma cor diferenciada de outras partes do seu algoritmo, tá? Que é o que acontece quando a gente vai trabalhar com o PHP. Tá? Então ele vai estar facilitando e aí auxiliando para que a gente consiga diferenciar as estruturas que a gente está trabalhando. Se aquilo é uma variável, se aquilo ali é uma palavra-chave, né? Se aquilo é um início de um algoritmo em PHP. Então, tudo que a gente for acrescentando, ele vai mudando ali a cor de acordo com o tipo de estrutura para facilitar o nosso trabalho. Isso, Matheus.
É bem rústico e perfeito para começar, tá? Então, por isso que vocês vão ver aí que muitos utilizam ele, tá? Logo para começar os estudos, começam a trabalhar com ele, tá bom? Então, para quem programa, o Notepad++ tem suporte à diferenciação de comandos através de cores, como eu falei para vocês, ó, recurso muito usado em ambiente de programação, né? Nas nossas IDEs, que são as nossas ferramentas que vão estar facilitando na hora de programar. Ele já traz embutido o reconhecimento para as linguagens, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos de linguagens. Mas se a linguagem que você usa não for suportada, é possível personalizar o programa para reconhecê-la, usando um sistema de definição de linguagem. Vê que legal? Então, criaram uma linguagem hoje, e aí eu queria construir uma estrutura no Notepad++ para identificar. Consegue, tá? Só basta conhecer um pouquinho a ferramenta que você consegue organizar ela para você conseguir facilitar na hora da programação naquela linguagem. Então, ó, justamente por causa de sua versatilidade ao lidar com diferentes linguagens de programação e arquivos de texto gigante, o aplicativo é muito usado por programadores, analistas de banco de dados e vários outros profissionais ligados à informática. E é justamente ele que iremos utilizar durante nossas aulas, tá bom? Beleza. Então, além da IDE, Gibson, ou editor de texto, precisamos conhecer mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Tem mais algum conhecimento back-end? Tá? Precisamos, tá? Vamos lá. Então, ó, além da IDE ou do editor de texto, né, que foi o que a gente viu agora, o Notepad++ e o Sublime, precisamos saber que o PHP é uma linguagem back-end que roda no lado do servidor, então ele roda por trás, por isso que vocês não veem, aí às vezes fica pensando, PHP não está em lugar nenhum, nunca vi PHP quando eu abro os códigos lá dos websites. Claro, ele não fica ali para você visualizar, ele fica rodando por trás, no back, tá? No lado do servidor. E aí por isso que a gente não vê. Então, ó, para fazermos alguns testes e estudar um pouco da linguagem, tá? Precisamos instalar e preparar o ambiente para que possamos programar. Não basta eu chegar, pegar o Notepad++, criar o meu algoritmo, salvar como PHP e tentar executar no navegador. Ele não vai rodar, tá? Eu preciso ter um local, no caso aí um servidor local, para que eu possa estar estudando a linguagem, entendendo um pouco mais e vendo aquilo funcionar. Tranquilo? Nesse curso, vamos utilizar o que para fazer isso, professor? O Champ, tá? Por quê? Porque o Champ é uma ferramenta simples, né, de se instalar e se configurar, para que a gente já possa começar a trabalhar com a questão de serviços, né, que vão estar sendo rodados no back de uma linguagem como o PHP, tá? Então, o Champ ele vai ser uma ferramenta bem tranquila, né? Você instalou ele no seu computador, basta você ir lá no painel de controle e startar aquilo que você deseja, tá? O que você quer, aquele serviço que você quer, e iniciar no servidor, para que você consiga trabalhar lá com linguagens de programação, com banco de dados, entre outras coisas que estão rodando ali no back, tá bom? Então, ó, o Champ é um pacote com os principais servidores de código aberto do mercado. É completamente gratuito e de fácil instalação, né? A distribuição Apache, contendo MySQL, PHP e também o Pyro. O pacote de código aberto do Champ foi criado para ser extremamente fácil de instalar e de se usar. E aí existem versões dessa ferramenta para diferentes sistemas operacionais. Então, eu tenho Mac, eu tenho Linux, eu tenho Windows, eu consigo instalar e colocar o Champ neles tranquilamente, tá? E aí eu coloquei até o link para vocês fazerem o download do Champ, né, para vocês começarem a utilizar. Então, ó, instalei o Champ. O que é que eu tenho que fazer, então? Facilmente conseguimos iniciar e parar um serviço ao Champ através do painel de controle. Estou lá com o meu Champ instalado, né? Não vou dar o passo a passo para instalar a ferramenta, que aí também é você ir muito no básico, né? É instalar como qualquer outra aplicação, tá? Você instalou o Champ, então ele vai dar aí a facilidade de várias ferramentas para você trabalhar aí com serviços locais, tá? Então você vai construir aí meio que um servidor no seu computador para que você consiga trabalhar, como aí exemplo, ó, o Apache, o MySQL, né, o FileZilla, o Tomcat, entre outras ferramentas que você vai poder estar trabalhando. Então, você facilmente consegue configurar ele, né? Ele já vem pré-configurado, muitas vezes você não precisa mexer em nada,
apenas abrir o painel de controle e startar. Acabou-se. Ele já vai inicializar através lá do sistema dele tudo aquilo necessário para que você consiga trabalhar, né, com o que você deseja, tá bom? Então, ó, como eu falei aí, ó, abrir o painel de controle, o que é que eu vou fazer? Startar os serviços que você deseja e tem condições de já iniciar a utilizar o servidor local facilmente. Então, ó, instalei o Champ, vou vir aqui, ó, vou abrir aqui o meu painel de controle, ó. Tá aqui, ó, o meu painelzinho de controle, tá? Normalmente eu já deixo já aqui startado esses três, que normalmente são o que eu uso, tá? Mas eu posso também configurar para startar o que eu desejar, tá? Ah, eu estou com um projeto, estou trabalhando com Tomcat. Posso deixar já startado? Pode. Posso vir aqui, ó, configurações e dizer, ó, auto start. Então, abrir o painel de controle já vai iniciar o meu Tomcat, tá? Salvo aqui. E aí, quando eu abrir novamente, né, aqui não foi startado, né? Eu vou ter que startar manualmente, porque já estava aberto. Mas quando eu fechar o meu painel de controle, ligar meu computador de novo e abrir o painel de controle, ele já vai startar automaticamente aquilo que eu desejo, tá? Ah, Gibson, estou com o meu projeto, quero startar. É só vir aqui, ó, apertar o botãozinho de start, tá? E ele já vai inicializar aquilo que é necessário para você trabalhar com aquele projeto. Então, ele dá aqui uma mensagenzinha, né, só para você desbloquear, né, liberar lá no firewall, tá? Todas as permissões. Vou permitir aqui tudo, rede privada, rede doméstica, o que precisar, tá? Então, ó, já está startado, ó. Estão vendo aqui, ele já ficou em verdinho, dizendo que está startado. Então, eu tenho aqui o Tomcat, o FileZilla, o MySQL, o Apache. Então, eu vou startar aquilo que é necessário. Então, você precisa ter isso aí no seu computador, porque, lembrando, o PHP, ele roda no servidor, tá? Então ele vai precisar, se você quer fazer isso no seu computador, de um servidor local para que você possa estar utilizando tudo aquilo que você está construindo em PHP. Então aquela codificação. Então não basta eu vir lá, codificar no Notepad++, salvar com PHP e querer executar. Não, eu preciso startar para que ele localmente execute aquilo que eu estou criando. Já já a gente vai criar um códigozinho, né? E aí eu vou mostrar a vocês, tá bom? Como é que a gente faz isso. Então, startei, beleza. Posso minimizar aí. Ele vai estar rodando lá em background, né? Vai estar rodando lá, se você for lá no seu computador, você vai ver que ele está rodando o painel de controle, tá? Então, vai estar lá startado aquilo que você necessita, tá bom? Então, ó, primeiro passo quando eu for programar em PHP, a gente precisa saber aonde a gente vai estar salvando esses nossos arquivos. Como ele está trabalhando no serviço, no servidor, né? Eu não posso salvar em qualquer local. Eu preciso identificar lá para o meu computador que eu tenho uma pasta, um ambiente necessário, né? Um espaço, né? Que eu vou estar colocando esses arquivos para que quando eu for lá no meu navegador, eu consiga acessar, mesmo que no servidor local, tudo aquilo que eu criei. E aí eu consigo executar lá o meu arquivo em PHP. Então, ó, o que fazer aí para a gente configurar e organizar essas informações? Então, ó, antes de iniciarmos a programar, precisamos organizar o ambiente local, onde iremos salvar o nosso código PHP, que foi o que eu falei. Tudo que salvarmos de agora em diante, colocaremos na pasta htdocs. Então, instalou o Champ, ele já vai criar lá todo o ambiente, como eu falei para vocês. E aí, todos os projetos que vocês vão criar a partir desse momento, vocês vão colocar lá na pasta htdocs, tá? E aí, para ficar melhor organizado, criamos aí uma pasta para cada projeto que iniciarmos, tá? Eu aconselho que sempre que criam um projeto novo, organizem, criem pastas, tá? Projeto 1, projeto, sei lá, pizzaria, projeto restaurante, tá? E aí, dentro dela, você organize todas as informações referentes àquele projeto. Não joga tudo no HTDocs, né? Deixa organizado para você saber que é de acordo com aquilo que você está criando, com aquele projeto que você está desenvolvendo, para não misturar e aí virar uma salada de fruta, de imagens, de áudio, de vídeo, de arquivo, de tudo que é tipo, tudo num local só, tá? Então a gente organizar, sejam organizados, tá bom? Então eu vou abrir aqui o meu computador para mostrar a vocês aonde é que está isso. Então, ó, normalmente, se você não colocou em outra pasta, em outro local, ele vai estar dentro da sua raiz, tá? Do seu sistema operacional. Então, tá aqui, ó. Meu sistema operacional é um Windows 7, tá? Tá na raiz lá o C.
tá aqui, ó, o champ. Quando eu abro o champ aqui, ó, tá lá a minha pasta htdocs. Estão vendo? Então, o meu projeto, então vou botar aqui aula, tá? Vou chamar aqui de aula, vai estar aqui dentro do htdocs. Então, crie uma pasta e organize seus arquivos. Tá? Normalmente eu aconselho os alunos chegar aqui dentro da pasta e já criar uma pasta para imagem, uma pasta para áudio, uma pasta para vídeo, uma pasta para JavaScript, uma pasta para CSS, para que facilite na hora de você organizar os seus arquivos, você saber onde está cada coisa. Para quando você lançar isso aí no servidor real, tá? Você mandar isso para a web, fique facilmente administrável por você no futuro. Então, facilmente você vai entender onde está cada coisa, tá bom? Então, vou colocar os meus arquivos aqui dentro. Então, a gente vai jogar os arquivos que a gente criar em PHP dentro dessa pasta, ok? Beleza. E aí, qual é o próximo passo? Então, vamos entender, né? Então, o código PHP é geralmente embutido em código HTML e, para tal, existem tags especiais para delimitar os blocos de códigos que serão interpretados, tá? E aí, para inserir nosso primeiro código PHP, temos que colocar a tag PHP. Tá? Então, é ela que vai identificar aí o início e o fim daquela estrutura em PHP, como está ali no exemplo. Tá? Então, eu tenho ali um código HTML, onde dentro do código HTML tem um código PHP. Eu posso fazer isso? Pode. E muitas vezes você vai ter que fazer isso, né? Para que você consiga construir as estruturas que você deseja. Tá? Então, ó, vou criar aqui o meu primeiro PHP. Não vou colocar a estrutura HTML, tá? Como está lá, mas vamos desenvolver aí nossa primeira estrutura PHP. Então, ó, primeira coisa, interessante é você salvar o seu arquivo para que ele já identifique o tipo, tá? Eu vou vir aqui, ó, salvar. Vou lá naquela pasta, né, como eu mostrei a vocês, lá no htdocs. Cadê o champ? htdocs. Pasta aula. E vou botar aqui, aula 1, ponto a extensão, ponto PHP. E aí vou salvar. Então ele já criou aqui o meu arquivo.php. Quando eu começar a codificar, ele já vai começar a me interpretar aquilo que eu desejo construir. Então, ó, perceba que ele já mudou de cor. Ó. Coloquei o menor que, coloquei interrogação, ele já sabe já que eu vou inicial. Perceba que eu comecei a digitar, ele já mostrou o que é que você quer colocar, né? É PHP? É PHP EG, logo? Mostra várias, né, palavras-chave que você pode estar trabalhando junto com a linguagem. Então é PHP. E aí, ó, tudo que inicializar, vá lá e finalize. Fica a dica aí para vocês, tá? Qualquer estrutura, seja em qualquer linguagem, inicialize e finalize ela, tá? Para não esquecer. Então, ó, quero dar uma mensagem. Nós temos aí o comando echo. Tá? E aí eu vou dizer aqui dentro do echo qual é a mensagem que eu quero que seja escrita lá no HTML, tá? Então, tudo que a gente faz aqui no PHP, né, nesse primeiro momento, ele vai escrever lá no HTML, então ele vai escrever na página. Então, eu vou colocar aqui. Olá, mundo. Façam esse código sempre, tá? Vocês já ouviram falar da maldição do Olá Mundo, né? Se não fizer o Olá Mundo, tá? Você não vai aprender a linguagem, tá? Então, escrevam sempre o Olá Mundo. Primeira coisa que vocês fizerem, tem que fazer o Olá Mundo naquela linguagem que vocês estão aprendendo. Senão, reza a lenda que você não aprende a linguagem, tá? Então, tem que fazer o Olá Mundo. Então, ó, beleza. Aqui está um pouquinho diferente. Se você olhar aqui, ó, Olá Mundo está sem parênteses. Se a gente for lá para o algoritmo, está com parênteses, tá? O PHP não tem problema, não. Vocês vão ver que muitas estruturas no PHP você pode colocar parênteses, tira parênteses, bota um aspa só, duas aspas, muita coisa funciona aí, né? Ele tem aí, né, a questão de ser multi, tem um nomezinho agora que fugiu da mente, mas ele consegue trabalhar de várias formas, né? Ele é mais versátil e aí consegue trabalhar com várias estruturas de formas diferentes, tá? Ele não é amarrado como em algumas linguagens que você obrigatoriamente tem que fazer a estrutura dessa forma, tá? Não, tá? Não precisa.
Eu vou executar. Eu não consigo executar aqui o PHP, porque eu teria que dar o caminho, né? Eu teria que criar aqui. Eu não vou criar, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente salvou lá na pasta, então eu vou mostrar a vocês como manualmente a gente vai lá no navegador e vai executar esse código. Não, Matheus. Se eu for trabalhar em conjunto com HTML, então se eu vou construir, sei lá, um layout, né, e o PHP está dentro daquele layout, eu tenho que construir a estrutura básica dele, tá? Vai ter em alguns momentos que você não vai precisar da estrutura básica do HTML. Vamos imaginar que você está fazendo apenas interação com o banco. Eu não preciso construir, né, na hora de conectar com o banco, uma estrutura HTML para isso. Não tem layout, é só tá ali fazendo só papel, né, de intermediário, tá? Então não precisaria. Mas se eu estou construindo layout, sim, aí eu preciso construir a estrutura completa, tá bom? Então, ó, vou lá para o meu navegador. Deixa eu abrir aqui uma paginazinha aqui, puxar aqui para vocês, tá? Então tá aqui o meu Mozilla. Gibson, eu quero abrir o meu arquivo PHP, como é que eu faço? Localhost, tá? E aí depois de localhost, você vai colocar o que você quer trazer, tá? Então, qual é a pasta que você criou para poder colocar aquele arquivo? Então, a gente criou uma pasta aula, né? Então, a gente criou lá no localhost uma pasta aula. E aí, dentro da pasta aula, a gente criou o nosso arquivo. Então, a gente vai colocar agora o nome do arquivo. E agora eu fugi o nome do arquivo. A gente salvou com que nome? Deixa eu olhar lá de novo. Aula1.php. Então, ó, deixa eu voltar lá. Então, aula1.php. Então, ó, coloquei aí localhost, coloco a pasta que eu criei para organizar meus arquivos, depois o nome do meu arquivo, ponto a extensão. Então, ó, tá aí o meu Olá Mundo sendo escrito na minha página HTML, tá? Então, eu consigo interagir com o PHP dentro das páginas HTML sem problema algum agora, tá? Então, eu consigo escrever algo dentro da pasta, eu consigo pegar, desculpa, dentro do arquivo, né, do documento HTML, eu consigo pegar uma informação dentro de um HTML, tá? Vamos imaginar que eu criei um formulário e aí eu quero pegar aquelas informações do formulário. Eu posso pegar aquelas informações através do PHP, fazer um tratamento, depois escrever um resultado, tá? Eu posso pegar aquele formulário agora e interagir com o banco de dados, então pegar aqueles dados que foram ali do formulário que o usuário quer cadastrar, depois fazer um tratamento e jogar isso aí para o banco, tá? Então eu consigo trabalhar com várias coisas com o PHP. Agora lembrando, o PHP ele precisa estar em serviço, tá? Ele precisa estar dentro de um servidor. Aqui a gente criou um servidor local para fazer esses testes, tá bom? Então, ó, é dessa forma aí que eu executo o meu arquivo em PHP, tá bom? Qualquer dúvida podem falar. Então, bem facilzinho, a gente fez aí, ó, o Olá Mundo, tá? Então, a gente mandou escrever. Perceba que eu coloquei, desculpe, o parênteses aqui no slide, eu não coloquei, mas se eu tirar o parênteses, ele vai funcionar do mesmo jeito. E esse ponto e vírgula, é através do ponto e vírgula que ele finaliza aquela linha, aquela estrutura que eu estou desenvolvendo. Então, aqui depois do ponto e vírgula, eu já poderia começar uma outra estrutura, né? Um outro comando, uma nova função, tá? Então, o ponto e vírgula que vai ser o separador das funções, das estruturas que eu estou construindo, tá? Sempre tem que ter no final um ponto e vírgula. Isso você vê em Java, né? Vê em C, vê na maioria das linguagens, né? Terminou o comando, ponto e vírgula no final, tá bom? Então, ó, aqui, ó, como o Matheus falou, aqui eu tenho a estrutura toda do HTML. Por quê? Porque aqui o PHP poderia estar interagindo, né, dentro de um layout. Eu posso? Posso. Mas, como eu não estou interagindo, eu não vou construir layout nenhum, eu só quero escrever a mensagem, não necessariamente eu preciso colocar a estrutura básica do HTML, que é o HTML, o cabeçalho, né, o corpo. Então, não preciso construir isso aí, tá ok? Então, ó, para imprimir conteúdo, para inserir um conteúdo do PHP no documento HTML, precisamos usar alguns comandos de saída. E aí eu mostrei aqui três formas. Existe mais? Existe, tá? Então, isso é só a parte inicial. Então, a gente está só na parte introdutória, né, para conhecer a linguagem.
E aí nós temos que entender que temos três formas de escrever. O echo é quando a gente quer enviar uma mensagem para o documento HTML, e aí a gente não tem um retorno de valor daquele tipo de dado que a gente está utilizando, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre tipo de dado, a gente vai entender um pouquinho melhor isso. O print, a gente já tem um retorno daquele tipo, né? Ele já tem um retorno de algo. Então, quando ele imprime na tela, ele mostra no documento, ele vai retornar algo para a gente, ele vai mostrar algo para a gente, né? Não é mostrar propriamente dito na tela, ele vai mostrar lá no código, a gente vai poder utilizar isso aí dentro do código, tá? Quando eu digo mostrar isso, a gente poder pegar aquilo ali e utilizar de alguma forma, tranquilo? E temos também o printr, quando a gente vai utilizar estruturas de vetor, né, lista, que facilitam aí na impressão de vários dados ao mesmo tempo, tá bom? Então nós temos aí esses três tipos aí de impressão de informações dentro do documento HTML. Podemos também construir o que a gente chama de comentário, tá? Então podemos inserir nossos códigos PHP textos nos quais não serão exibidos em nossas páginas, textos esses que nos serviram de comentários sobre o que está sendo codificado, tá? Então vai nos mostrar, né? Vai mostrar para a gente algo que está acontecendo dentro do PHP. Então ele vai dar apenas uma informação. Vou colocar um comentário agora dentro do PHP e vocês vão ver que isso não é mostrado dentro do documento HTML, tá? Isso só serve para quem abrir o código PHP. Então, ó, se eu for lá no meu Notepad e colocar aqui um comentário aqui do lado, escreve no HTML, olá, mundo. Tá? Então eu tenho essa frase aqui dentro do PHP. Isso vai ser escrito na HTML? Não. Perceba que a tela mudou de cor, né? Ficou em verdinho, né? Então, ó, se eu salvar e mandar atualizar a página, vou atualizar lá a página. Então tá aqui meu Olá Mundo, vou atualizar a página. Nada mudou. Tá? Por quê? Porque aquilo que está comentado só vai ficar visível para quem tiver acesso àquele código. Para quê? Para que aquele usuário saiba o que, é que está acontecendo dentro do código. Normalmente, quando a gente vai estar criando um projeto, a gente não vai estar criando um projeto sozinho. Vão ter ali várias pessoas trabalhando dentro daquele projeto. Então, eu tenho ali várias pessoas interagindo, tá? Naquele projeto. Então não tem uma pessoa só. Lá na frente também, quando você quiser entender um pouco mais sobre o seu projeto, mas daqui a um ano, dois, três, você queira compreender um pouco mais sobre aquele projeto, então também vai facilitar você explicando, né? Para que quando você abra aquele algoritmo, você entenda o que é que está acontecendo. Tá? Dúvidas, pessoal? Até aí, tranquilo? Então, ó, tem gente que também faz o seguinte: vamos imaginar que eu não queira executar esse echo no meu algoritmo. Eu posso aqui comentar o echo. Então, tudo que vem aqui depois do echo não vai ser executado. Para fazer algum tipo de teste, alguma verificação, ver o que é que vai acontecer, né? Caso eu tire aquele pedaço de algoritmo, tá? Ver se vai me dar um retorno de um dado que eu desejo, né? Se tem algum erro e aí eu tirando aquele algoritmo, aquele pedaço do algoritmo, o erro sai, tá? Então, eu posso também comentar pedaços de código. Tranquilo? Então tem vários motivos que eu posso estar relatando aí para vocês, tá? Esses são alguns. Beleza, inserindo comentários. Então a gente viu aqui algumas formas de inserir, tá? Perceba que nós temos aí o barra barra, que foi o que eu utilizei, que é o mais comum, que é um comentário de uma única linha, tá? Normalmente utilizado aí em C++, né, entre outras linguagens, né? O Java também trabalha com esse tipo de comentário, tá? Temos aí o Hello World, né? Aqui essa linha 5, né? A linha 6, né? Tá o Hello World aqui. Só que agora perceba que tem um comentário utilizando o jogo da velha, né? Ou o hashtag, né? Então, esse tipo de comentário também é utilizado em outras linguagens e funciona também dentro do PHP, tá? E temos um comentário de bloco, que é um comentário de mais de uma linha. Então, se eu quiser comentar algo maior, criar um texto falando, explicando, algo do tipo, tá? Eu posso usar o barra asterisco e no final finalizo com asterisco barra, tá? Então, eu consigo comentar mais de uma
linha, eu consigo comentar um bloco de comandos, tá bom? Então, depois, esse material aqui vai estar disponível para vocês, e aí vocês podem ir lá e testar, tá? Para vocês verem o que é que vai acontecer. Vocês vão ver que na linha 19 e 20 tem ali dois PHPs, mas esses dois Hello World, né, eles não vão ser executados. Por quê? Está dentro de um comentário, tá bom? Qual é o que vai ser executado? Os três primeiros, tá? Então, da linha 2, da linha 6, da linha 10. E aí vocês vão ver isso aqui funcionando tranquilamente. Como eu estou vendo que alguns já estão saindo, né? Porque provavelmente tem alguma coisa para resolver, ou estão caindo mesmo, que é o caso de conexão, ou alguma coisa do tipo, deixa eu só colocar para vocês o link para a sala Google, tá? O código, na verdade, né? Para vocês conseguirem ter acesso à sala Google e do formulário, tá? Eu preciso que vocês preencham o formulário, que ele que vai garantir aí a presença de vocês, tá bom? Então, ele vai pegar algumas informações de vocês sobre como o que vocês acharam do curso, do professor, do slide, entre outras coisas, para a gente também estar melhorando, né, nossas aulas, ok? Então, por favor, preencha o formulário, tá? Ele é obrigatório, tá bom? E aí não solicitem depois, que eu não vou passar, não, tá? Eu só passo essas informações durante a aula, ok? Então, anotem aí, já guardem, salvem, tá? Copiem no bloco de notas, vou mandar aqui no chat para vocês. Então, o link para a sala Google, né, o código para vocês terem acesso. Então, já está lá essa aula, se vocês quiserem acompanhar. E o formulário também para que vocês estejam preenchendo com as informações. Por favor, quando tiver lá os seus dados pessoais, preencham completo, porque aí quando a gente for criar o certificado para vocês e enviar, eu preciso dos dados corretos, né? Senão não vou conseguir enviar, né, de forma correta o certificado de vocês. Ok? Então, ó, tipos de dados. O PHP não é uma linguagem tipada, ou seja, ela não requer que seja definida de maneira explícita o tipo da variável em uso, tá? Então, o tipo da variável será definido pelo contexto que a variável é usada, tá? Que é a variável, na verdade? Variável é o local onde a gente vai estar armazenando algum dado. Então, sempre que eu precisar guardar algum dado dentro do computador, seja ele vindo do teclado, seja ele vindo do banco de dados, tá? Eu vou precisar guardar em algum canto, né? Temporariamente, para que eu possa estar utilizando e tratando aqueles dados. Então, eu utilizo a variável para isso, para eu guardar aquilo ali e depois eu poder utilizar, tá? E aí no PHP eu não preciso, diferente lá do Java, que no Java eu tenho que dizer, eu estou trabalhando com dado do tipo numérico. Esse numérico, ele é inteiro ou ele é real? Ele é inteiro, então ele não tem casos decimais. Aqui no PHP eu não preciso fazer algo desse tipo, tá? Ele se adequa ao conteúdo que eu estou mandando para a variável. Então, se eu jogar um caractere, ele vai saber que é um tipo de caractere. Se eu jogar um número, ele sabe que é um número. Se eu jogar um número decimal, ele sabe que é um número decimal. Se eu jogar que é inteiro, ele sabe que é um inteiro. Tranquilo? Então, exemplo, ó, se um valor string caractere é atribuído a uma variável, ele será do tipo string. Então, ele será um caractere. Tranquilo? Então, não preciso me preocupar com verificar o tipo de dado. Tá bom? Então, ó, uma variável em PHP, ela inicia com o símbolo de cifrão. Então, eu coloco o cifrão para identificar que eu estou construindo uma variável, que eu estou declarando uma variável. Depois, coloco o nome que eu quero dar àquela variável. Lembrando, nome significativo. Não vai começar a fazer como os maioria dos programadores, né, querem inventar de fazer. Vou criar variável. Aí eu começo. Variável A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E aí eu vou colocando o alfabeto todinho. Será que lá na frente tu vai lembrar o que é que cada variável daquela, cada letrinha daquela significa? Ou será que tu vai ter que analisar o algoritmo todinho para saber o que é que aquela variável faz? Então, para facilitar, por que tu não coloca algo significativo? Não precisa colocar o nome completo, mas pelo menos coloca o nome abreviado, tá bom? Então, utilize algo significativo. Então, a variável válida precisa iniciar com a letra ou underline, que pode ser seguidos por qualquer número de letras, números e underlines, tá bom? Variável em PHP não precisa ser inicializada, porém deve ser feito como sendo uma boa prática de programação, para que você saiba que tipo de dado é que você vai estar guardando dentro da variável. Como você não declara, mas aí você pode colocar algo para saber, né, para você mostrar que você quer guardar ali dentro um dado numérico, um dado de texto, ou seja lá o que for.
Lembrando, sucesso de um algoritmo. Quando estudamos aí variáveis, precisamos entender que elas são um dos fatores que garante o sucesso de um algoritmo ou programa, e por isso devemos garantir a correta utilização delas, tá? Por isso que muitas literaturas vocês vão ver que tem várias regras para construir uma variável. Algo tão simples, né? Mas tem muitas regras. Precisamos também entender que a utilização de operadores é fundamental. Se utilizados erroneamente, o programa pode apresentar o que a gente chama do famoso erro de lógica. E aí, logo, logo, a gente vai estudar aí um pouquinho sobre esses operadores, tá? Que são os operadores aritméticos, lógicos e relacionais. Não hoje, e sim amanhã, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E aí eu coloquei um exemplo de utilização de variáveis, né? De declaração aí, né? De inicialização, na verdade, né? De uma variável. Então, eu criei aqui uma string, uma variável do tipo string. Preciso dizer que ela é um string? Não. Basta tu ir lá e inicializar, tá? Ela já sabe que está guardando uma string. Então, como eu falei para vocês, começa com cifrão, depois o nome da variável, e aí você coloca o igual para atribuir, no caso, é como se você estivesse dizendo, ó, beleza, agora eu estou recebendo alguma coisa, tá? Imagine a variável como uma caixa e você está dizendo, ó, beleza, a caixa está recebendo um produto, tá? E que produto é esse? A palavra site. Perceba que eu coloquei site, né, em duas variáveis. Eu coloquei site e site2, tá? Eu tenho variável teste e teste2, tá? Duas variáveis. Na primeira, eu tenho uma aspa simples. Na segunda, aspa dupla. O PHP, diferente de outras linguagens, ela não tem aquela definição de dizer assim: ah, use aspas simples quando for apenas um caractere. Use aspas dupla quando for mais de um caractere. Não, tá? Vai depender do contexto do algoritmo, é que você vai usar aspas simples ou aspa dupla. Como o HTML vai estar interagindo com o PHP, o CSS, entre outras linguagens, vão estar interagindo com o PHP, dependendo da estrutura, você vai usar aspas dupla ou aspas simples, tá bom? Outro tipo de dado, tá ali, ó, o inteiro, que são os valores numéricos, né, sem casas decimais, podendo ser positivos ou negativos. E aí eu tenho duas variáveis que eu coloquei ali, uma positiva e uma negativa. Coloquei ali num e num2, tá? Representando aí número. Perceba que eu não precisei colocar a palavra toda número, né? Número e número 2. Eu abreviei. Por quê? Facilita na hora de eu escrever. Imagine toda vez que você for utilizar variável, você tem que escrever número, 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 número. Né? Então, para facilitar, eu abreviei para que você não precise estar escrevendo, né, a palavra toda. Mas continuou sendo algo significativo. Se você olhar num, você diz, opa, ali é para guardar um número. Está ali atribuindo um valor numérico, então, para guardar um número. Então, ó, coloquei aí dois valores, coloquei o número 45 sendo atribuído, então estou guardando dentro da caixa, dentro daquele local, o número 45, e estou guardando dentro da segunda caixa, que eu chamei de número 2, né, num 2, coloquei aí o menos, 500, menos 258, tá? Então, dois valores numéricos, né, um positivo e um negativo. Pode. Qualquer valor numérico que não tenha casas decimais, ele vai ser do tipo inteiro. Mas aí eu quero um ponto flutuante, um tipo decimal, tá? Então, criei mais uma variável, lembrando, inicializei uma variável, tenho que colocar o cifrão no início, e aí dou um nome, eu chamei pf var, de ponto flutuante, né? Ponto flutuante, então variável do tipo ponto flutuante, né? Então, abreviei também um pouquinho aí. Perceba que eu tenho também essa questão do camel case, né? Estão vendo aí, pf var, né? Então, pf de ponto flutuante, né? E aí depois var. É interessante que a gente faça essa jogada de estar colocando minúsculo, depois maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, como se fosse realmente a cocunda do camelo, né? Sobe e desce, né? Por quê? Porque facilita na hora de olhar e dizer, opa, tem mais de uma palavra ali dentro daquela variável, tá? Então, isso facilita para mim. Gibson, mas você disse que era casa decimal. Estou vendo ali 1,87, não 1,87. Tá? Quando a gente trabalha com casas decimais dentro da linguagem PHP, então trabalha com vírgula, é ponto. Então, 1,87 na verdade é 1,87, tá? Então trabalha com vírgula, é ponto. Temos aí booleano, temos também. A gente pode trabalhar aí com true e false, né? Verdadeiro e falso, que são os dois valores que a gente pode ter num tipo booleano.
Temos aí arrays? Tenho também, tá? Então, eu posso trabalhar também com estruturas onde eu posso guardar mais de um dado dentro do mesmo local, que aí são os meus arrays. E só aprofundar um pouquinho de array? Não, tá? Aí é um pouco mais avançado e foge um pouquinho do conceito introdutório que a gente vai ver. Mas aí eu coloquei para vocês verem que eu posso trabalhar também com arrays, tá? Que são os nossos vetores. Tranquilo? Então vamos lá dar continuidade. Então, ó, palavras reservadas. Existem diversas palavras reservadas em PHP. Eis as mais importantes. Então, tem aqui uma lista de palavras reservadas. Palavras reservadas são, na verdade, palavras que são utilizadas pela linguagem, tá? E tem um conceito próprio, tem uma estrutura própria, tem uma função dentro da linguagem. Então, nós temos aí algumas palavras que já existem na linguagem e ela tem um propósito de existir, tá? Tem só essas palavras que estão aí? Não. Tem várias outras palavras reservadas que vão estar sendo utilizadas para desenvolvimento da minha linguagem, para que eu consiga realizar várias ações, tá? Então, essas são algumas, são exemplos de utilização, mas tem muito mais além dessa, tá? Aconselho quem quiser aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, tem o manual PHP, tá? Tem também o W3 Schools, né? Também o site. Então, todos eles aí vão dar uma quantidade de informação muito maior, tá bom? Então, depois vocês podem dar aí uma explanada maior em tudo isso aí. Então, Gibson, você falou que também tem conceitos importantes que a gente tem que estar estudando. Tem, e aí a gente vai ver, tá? Vimos alguns conceitos iniciais na linguagem que estudaremos e entenderemos que ela trabalha no back-end, tá? Então, PHP, por trás, né? A gente não vê, tá no back, tá? Desenvolvimento web. Mas existe também outras linguagens que estão no front, existe, tá? E a gente precisa entender que existe essas linguagens e algumas delas quais são, tá? A gente já falou até delas, tá bom? Então vamos conhecer aí o que seria esse back-end e front-end com mais detalhes. Então, ó, back-end e front-end, vamos ver aí. Stack Overflow também, interessante, Matheus. Boa dica aí também, tá? Um fórum de site interessante também para tirar dúvidas, né? É interessante a gente que está na área de programação esteja já se habituando a estar indo nesses fóruns para estar conseguindo aprender mais e aí tá também transmitindo conhecimento quando a gente já tem um conhecimento alto, né? Um nível alto para aqueles que estão iniciando. Normalmente nesses fóruns você bota uma dúvida lá, no mesmo dia tem alguém lá, um programador que vai estar lhe ajudando, vai estar lhe passando dicas, vai estar lá dando toques para você conseguir resolver todos os problemas. Ninguém nasce com tudo na cabeça, né? Nem Gibson aprendeu aí todas essas linguagens que ele está ensinando do dia para a noite. Então, eu tive que ralar muito para aprender e conseguir ter conhecimento nessas linguagens que eu passo para vocês, tá bom? Então, ó, back-end e front-end, vamos entender esses dois carinhas, né? Então, ó, desenvolvedor front-end é o responsável que projeta as interfaces de um website. São eles que trabalham com o HTML, o CSS, o JavaScript para construir as páginas. É o que você vê, é o que você visualiza. Front é aquilo que você visualiza quando você abre sua página de internet, tá? E o back-end é o que está trabalhando por trás, então é o responsável por dinamizar o site através das linguagens de programação. O Valério já colocou aí o W3 Schools, ó. Então, um site também muito interessante, né? E alguns programadores que desenvolveram para poder passar informações e ensinar várias linguagens que trabalhem com web, tá? Então, ó, o back-end está por trás. O PHP, ele é back-end por quê? Porque ele está trabalhando por trás, está trabalhando por trás dos serviços, tá? Você não enxerga o PHP, mas você enxerga o front-end, que é o HTML, né? Que está ali rodando junto com o CSS para mostrar a você algo visual, tá? Então, o que está de frente, né, no front, né, você vê. O que está no back, você não vê. Tranquilo? Então, ó, os pilares da web. Então, existem diversas tecnologias para criar aplicações de páginas para a web. Todo desenvolvedor front-end e back-end deve possuir um bom entendimento nas seguintes áreas: HTML, CSS, JavaScript, linguagem de programação. Então, você vai escolher uma, tá? Seja o PHP, seja o Java, seja o Python. Testes, tá? É interessante ter conhecimento de testes. Como encontrar erro, então como debugar aí um algoritmo, tá? Frameworks para facilitar na hora de desenvolver uma aplicação,
Design responsivo, como a gente está trabalhando aí com layout de páginas também, né, com estruturas e entre outras coisas, tá? É interessante a gente conhecer como é que ele vai se adaptar em diversos ambientes diferentes e também sobre banco de dados. Gibson, mas aí eu preciso conhecer tudo, precisa conhecer pelo menos o básico, tá? Por quê? Porque através do básico você vai saber como aquilo que você quer construir, seja o back-end, né, se você for back-end, como é que o front-end vai estar lá se comportando. Então, se você for front-end, como é que o back-end vai estar se comportando? Então, você tem que ter conhecimento básico, pelo menos dos dois, tá? Dos dois, e aí se especializar em uma das duas, tá? Se você quiser ser um back-end, você vai se especializar nas linguagens de programação e banco de dados. Se você quer ser um front-end, você vai se especializar nas linguagens para construção de páginas aí, então de layout, né, de páginas. Então, que é a parte visual, tranquilo? Então, mas que você tem que ter conhecimento em tudo, você tem que ter pelo menos o básico em tudo aquilo que se integra. Por isso que você vai ver aí as vagas de emprego, normalmente tem lá, você é desenvolvedor front-end, né? Aí tem lá HTML, CSS, Bootstrap avançado, conhecimento desejável, né? JavaScript, PHP e sei lá, banco de dados, SQL, né? MySQL, não sei, tá? Então, vai ter lá conhecimentos básicos também sendo solicitados e vai o diferencial, você ter aquilo ali, porque você vai entender como é que funciona o todo, tá? Que é o interessante, tá bom? Então, ó, esses dois carinhas aí andam sempre em conjunto com o PHP, tá? Normalmente vocês vão ver vários códigos PHP com HTML lá dentro, na verdade é o contrário, né? O HTML com o PHP lá dentro, né? Então vocês vão ter eles interagindo, então é interessante que vocês conheçam eles, tá? Mas como o recurso não é, como o curso aí não é de HTML e CSS, iremos apenas entender quem eles são eles, tá? Quem são esses dois carinhas? Para quem nunca viu, tá começando agora, tá? HTML é a linguagem de marcação, ela não é linguagem de programação, tá? É a linguagem de marcação que é usada para definir como o conteúdo de um determinado documento será exibido. Ou seja, as páginas possuem uma série de codificações e o navegador, nosso browser, se encarrega de transformar esse código em algo adequado para visualização. Então, o HTML é que faz com que eu consiga visualizar imagens, visualizar uma tabela, visualizar um vídeo, tá? Visualizar cores dentro da página HTML, dentro da página do página web, tá? Então, o HTML vai fazer com que eu consiga visualizar, tá? Então, ele vai dizer o que é que tem ali dentro. Mas quais são as cores, tipo de fonte, tamanho de imagem, formato de imagem, estrutura? Quem é que vai fazer isso? É o CSS. Lembrando, CSS também não é uma linguagem de programação, é uma linguagem agora de formatação de estilo, tá? Então, HTML, linguagem de marcação, CSS de formatação de estilo, que é utilizada quando queremos criar páginas ou layout de aplicações juntamente com o HTML. Então, perceba que os dois andam junto. Então, se eu tenho um formulário que vai estar pegando informações do usuário, e aí o PHP tá, vai precisar de um HTML para poder criar aquele formulário? Vai. O PHP vai precisar de um CSS para formatar o formulário? Vai, tá? Então, perceba que eles andam em conjunto, tá? Por isso que eu fiz questão de colocar pelo menos uma introdução para que vocês saibam o que existe e o que é essas duas linguagens, tá? Lembrando, não é linguagem de programação, mas uma é linguagem de marcação e o outro de formatação de estilo. O Ivan colocou aí, padrão de projeto e arquitetura de software também é bom saber. Isso mesmo, Ivan, tá? É outro conhecimento também interessante, porque ninguém constrói um prédio sem projetar o prédio, né? A gente precisa primeiro projetar para depois construir. Ninguém vai chegar e começar a pegar os tijolos, começar a levantar uma viga, não sabe nem onde vai colocar a viga, né? Ninguém vai construir nada sem projetar, tá? Então, é interessante também que tenha, né, conhecimento em projeto e arquitetura de software, tá bom? Muito importante isso aí. Obrigado, viu, Ivan? Então, ó, alguns conceitos dessas linguagens precisarão ser inseridos durante as aulas, então aos pouquinhos eu vou estar mostrando algumas coisinhas também, tá, para vocês. E quando necessário, tudo será explicado, não precisa se aperrear em aprofundar nessas duas linguagens. A não ser que você já queira ir mais longe, né? E aí aconselho que vá com calma, tá tudo no seu tempo, tá? Então,
Vá com calma, tá? Nós vamos aí programar, tá? Então, ó, tudo vai ser passado para vocês para que vocês aprendam o necessário para dar o primeiro passo em programação utilizando o PHP, tá? Então, aos pouquinhos, eu vou estar mostrando para vocês. Se vocês querem começar a criar um layout, um formulário, uma coisinha a mais, não tem problema, tá? Se tiver com tempo, já foi passado aí algumas informações, né, de onde você pode estar buscando essas informações, e aí você pode dar o pontapé inicial e começar a trabalhar isso aí também, sem problema algum, tá bom? Mas, se não, vamos aguardar que temos aí 2 aulas aí pela frente e vamos estudar um pouco mais, né, sobre o que for necessário para trabalhar com o PHP. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.